Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer mais um exercício de isostática de reações de apoio. A nossa viga aqui, então, ela tem um apoio fixo, um apoio móvel, tem um momento e tem uma força inclinada no ponto C. Porém, a única coisa diferente que a gente tem aqui é que a gente tem um apoio fixo no meio dessa viga. Mas a resolução do exercício continua a mesma. Então, primeira coisa que a gente deve fazer é colocar as nossas forças, as nossas reações de apoio nos pontos que a gente tem. Então, aqui no ponto A, como é um apoio fixo, a gente vai ter duas incógnitas, ou seja, duas reações de apoio. Reação ponto A e no eixo Y. Aqui no ponto B também, a gente vai ter apenas a reação no eixo Y, porque é um apoio móvel. E são apenas essas reações de apoio que a gente tem. A primeira coisa que a gente precisa fazer é analisar as nossas forças. Aqui no ponto C, a gente tem a força inclinada de 270 kN. Então, a gente precisa distribuir essa força no eixo Y e no eixo X. Para isso, então, a gente vai fazer o nosso triângulo. A gente vai fazer nosso triângulo a partir do ângulo que a gente tem aqui, que é 60 graus. Então, aqui está a nossa força representada por 270 kN, nosso FC Y, né? E o nosso FC X. Então, como que a gente vai resolver isso? A partir das funções trigonométricas que a gente já resolveu nos exercícios anteriores. Então, a gente pode resolver pelo seno e cosseno. Qual que é a relação? A gente sabe que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto pela hipotenusa. E agora a gente substitui. Aqui, o seno do nosso ângulo é 60 graus. Nosso cateto oposto é o cateto oposto ao ângulo, que seria o FCY, que é o que a gente quer saber. E a nossa hipotenusa, que é o 270 kN. Então, a gente multiplica em x e vamos ter FCY igual a 270 vezes seno de 60 graus. Nosso FCY, então, é 233,83 kN. Que é nossa primeira força distribuída. Agora, para achar o FCY, a gente pode usar o cosseno. Então, nosso cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, substituindo, o ângulo é 60 graus, continua o mesmo. Nosso cateto adjacente é o cateto ao lado do ângulo, que é o nosso FCX, e a nossa hipotenusa é o 270, que é a nossa força. Multiplicando em x, vamos ter FCX igual a 270 vezes cosseno de 60 graus. Nosso FCX, então, é 135 kN. Agora, então, a gente pode substituir esses valores lá no nosso desenho. Vamos representar aqui como FCY, nosso FCY, 233,83 kN. E aqui o nosso FCX, que é igual a 135 kN. Feito isso, então, a gente pode começar a calcular as nossas reações de apoio em si. Para isso, a primeira coisa, a gente tem que determinar para que os lados vão ser os nossos lados positivos. Para isso, então, a gente faz
essa relaçãozinha aqui, x, y, e o momento. Então, vamos dizer que para cá, no eixo x vai ser positivo, para cá, para o y, positivo, e o momento nesse sentido vai ser positivo. O contrário disso, vão ser negativos. Isso aqui você pode determinar do jeito que você quiser. Se quiser botar para o outro lado, ser positivo, x para cá, pode considerar, mas aí tem que considerar todos, sempre com aquele diagrama que você determinou primeiramente. Então, para calcular as reações de apoio, a gente tem as nossas três reações de equilíbrio. Somatório das forças no eixo x é igual a zero. Somatório das forças no eixo y é igual a zero. E o somatório dos momentos é igual a zero. E com essas reações, a gente determina nossas reações de apoio. Então, primeiro, vamos fazer o somatório das forças no eixo x é igual a zero. Então, nosso eixo x aqui, quais são as reações de apoio que a gente tem, ou as forças? Começando aqui pelo ponto A, a gente tem o RAx, que tá positivo, porque ele tá no mesmo sentido do que a gente determinou aqui. Então, seguindo, aqui no ponto C, a gente tem o FCY, e ele tá para esse lado. Então, ele tá ao contrário do que a gente determinou positivo. Então, vai ser menos FCx. E aqui a gente não tem mais nenhuma reação. Então, agora a gente pode substituir. O Rx é o que a gente quer saber, menos o FCx, que é 135, igual a zero. Isolando o Rx, a gente vai ter 135 quilonewtons. E como o resultado deu positivo, aqui o lado que a gente arbitrou, o sentido, né, tá certo, porque senão aqui daria negativo, daí tu teria que trocar o sentido aqui. Então, a gente achou a primeira reação de apoio. Agora, a gente pode fazer somatório das forças no eixo Y. Seguido aqui a ordem, né? Então, no eixo Y, quais as forças que a gente tem? Aqui no ponto A tem o RAY, que tá pra cima, então é positivo. E aqui, no ponto C, a gente tem menos FCY. Aqui no ponto B tem RBY para cima, positivo. E é só essas reações. Então, agora a gente vai substituir RAY menos 233,83 do nosso FCY, mais RBY, que também a gente quer saber. Agora, a gente isola as incógnitas, mais RBY, igual a 233,83. Aqui a gente tem a primeira equação. Vamos deixá-la separadinha aqui, porque a gente vai utilizar. Agora, a gente precisa calcular o momento. Então, a gente faz o somatório dos momentos. E a gente precisa escolher um ponto para calcular esse momento. Uma dica é calcular o momento num ponto que tenha o maior número de reações. Porque assim a gente não precisa utilizar essas reações nesse cálculo de momento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o ponto A, o ponto B, o ponto D e o ponto C. Então, aqui, no ponto A, tem duas reações de apoio. Então, a gente pode escolher o ponto A, porque assim a gente não precisa utilizar essas duas reações no cálculo. E diminui, então, o cálculo. Então, somatório de momento no ponto A vai ser igual a zero. E aí, a gente faz aqui no ponto A. Aqui a gente já tem um momento, começando de lá pra cá, né? Aqui a gente já tem um momento. E que sentido ele tá? Ele tá nesse sentido. Então, tá ao contrário do que a gente determinou positivo. Então, vai ser menos 67,5. Como a gente sabe que momento é igual força vezes distância, aqui esse já é um momento, então ele já tá multiplicado pela distância. Então, a gente só vai colocar o momento aqui. Então, seguindo aqui, a gente tem o nosso RBY, e ele tá apontando para cima. Então, aqui tá a nossa viga apoiada no ponto A aqui, fixa, e aqui a gente tem nosso RBY fazendo esse sentido. Se ele tá fazendo esse sentido, ele tá fazendo sentido que a gente arbitrou como positivo.
Então, a gente faz positivo RBY vezes... Aí, a gente precisa colocar a distância, porque aqui só tem uma força. Aí, nossa distância vai ser o 3 mais 1,2, ou seja, 4,2. Eu fecho a parênteses. Então, e aqui, no ponto C, a gente tem uma força aqui no FCY, né? Lembrando que o nosso ponto aqui, no ponto A, ele tá no meio dessa viga. Então, o FCY tá fazendo esse sentido aqui, pra baixo. Então, tá sendo negativo, menos FCY, vezes a distância, 3. Só que aqui, a gente tem mais uma, né? Que é o FCX. Nosso FCX, ele tá fazendo uma força... Deixa eu pegar aqui as canetas, né? Pra demonstrar. Digamos que aqui é a nossa viga, aqui no ponto A. E aqui tá o nosso FCX, lá em cima, né? E ele tá fazendo esse sentido aqui. Ele tá fazendo esse sentido, só que o nosso ponto tá aqui. Então, a gente pode considerar como se ele estivesse fazendo esse movimento. Se ele tá fazendo esse movimento, tá sendo positivo, né? Então, mais FCX. E a distância? Qual a distância que a gente vai utilizar? Nosso ponto tá aqui e a nossa força tá ali. Então, qual que é a distância até ela chegar aqui? Vai ser essa distância aqui, o 0,30, entendeu? Vezes 0,30. Por que que não é essa distância aqui? Porque essa distância é do sentido do Y. A gente só vai utilizar essa distância quando as forças estiverem nesse sentido. Se a força está nesse sentido aqui, no sentido do eixo X, a gente vai utilizar essa distância aqui, ó. E aí, a gente não tem mais nenhuma força, a gente iguala a zero. Agora, a gente substitui os valores que a gente tem. Então, menos 67,5 mais 4,2 RBY menos FCX 233,83 vezes 3 mais FCX 135 vezes 0,30. Então, resolvendo esses valores, a gente vai ter... Então, vamos já isolar aqui o 4,2 RBY menos 67,5, que menos 701,49, que é esse resultado, mais 40,5, que é esse resultado, igual a zero. Isolando, então, aqui o RBY. Deixa eu botar a folha mais pra cima, pra conseguir enxergar. Aqui. A gente vai... Já vamos isolar para lá o RBY. Já vamos isolar o RBY. Então, vai ficar 768,99 menos 40,5 divididos por 4,2. Então, o que que eu fiz aqui? Aqui eu já somei os negativos, passei para o outro lado. Deu 768,99. O 40,5 passa para o outro lado, fica negativo. E aqui divide, porque está multiplicando 4,2 por RBY, dividindo, fica isso aqui. Então, isso aqui vai resultar em 173,45 kN. E a gente tem nossa segunda reação de apoio. Agora, a gente vai voltar lá para a nossa equação. Equação 1 aqui, que é RAY mais RBY igual a 233,83. Então, a gente substitui os valores que a gente tem. O RY, a gente não tem que saber, mais RBY, 173,45, igual a 233,83. Então, tô cortando de novo, né? Pronto. Aí, aqui, a gente isola o RAY e vai ficar 233,83 menos 173,45. Isso aí vai resultar em 60,38 kN. E a gente tem as nossas 3 reações de apoio calculadas dessa viga aqui. Então,
Então, seria esse o resultado do nosso exercício de hoje. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, podem mandar nas nossas redes sociais. Não deixe de nos acompanhar, porque a gente está sempre buscando novidades para vocês. Curtam esse vídeo, compartilhem com os colegas, se inscrevam no nosso canal, porque tem bastante videoaulas, tem bastante vídeo legal. E seria isso então. Tchau, pessoal!